Olá, amigas, olá, amigos. Estamos de volta com o ABDT Entrevista. É um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho para trazer a toda a comunidade jurídica nacional e internacional temas relevantes, temas da ordem do dia, temas da pauta que nós não podemos nos descurar. É a sua forma de atualização sobre essas questões e também do conhecimento de diversos entendimentos dos mais importantes dos laboralistas brasileiros. E hoje eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar o ministro Alexandre Agra Belmonte, o presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que hoje fala sobre um tema muito sensível. Estamos aqui todos impactados, emocionados, solidários, exercitando a empatia com os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. E vamos compreender, nessa nossa entrevista, um pouco sobre os efeitos trabalhistas desses desastres climáticos, especificamente no Rio Grande do Sul. Ministro Agra, nosso presidente, que prazer enorme está aqui neste momento, ao vivo, conversando com Vossa Excelência. Seja bem-vindo ao ABDT Entrevista. Muito obrigado, Rodolfo. Para mim é uma alegria muito grande, não apenas retomar o ABDT Entrevista, como também ser entrevistado por você, que já foi, inclusive, presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e hoje é presidente honorário. Essa condição de presidente honorário é uma condição que eu levo no coração, mas como eu acredito imensamente que quem não vive para servir, não serve para viver, eu aceitei a sua convocação para estar na sua diretoria novamente e agora também continuando apresentando o nosso ABDT Entrevista. Mas vamos logo, porque o nosso público está querendo saber a sua visão. Nós estamos vivendo uma situação dramática e é lógico que no campo das repercussões em geral, a esfera trabalhista também se destaca pela grande importância das relações de trabalho na sociedade contemporânea. Como é que você vê essa matéria, meu querido amigo? Caro Rodolfo, é uma situação muito aflitiva, né? Uma situação de dor. Quando vemos as imagens na televisão, percebemos as entrevistas que são feitas, os barcos procurando pessoas para resgatar, imagens como aquela do cavalo em cima do telhado por 5 dias, pessoas sendo resgatadas, tendo que pular janelas. Olha, é uma situação realmente de muita dor, de muita. Eu não sou uma pessoa de desesperança, eu sou uma pessoa de esperança, eu sou uma pessoa otimista. E eu penso que nós vamos conseguir, lógico, a comunidade rio-grandense, a mais afetada com isso, vai conseguir superar tudo isso, mas vai levar algum tempo. Eu não Né? tenho a menor sombra pálida de dúvida que vai demorar e não será pouco tempo. Mas nessa busca que todos e todas, e a academia em especial, que fez inclusive um seminário belíssimo em solidariedade aos nossos irmãos e irmãs gaúchos, né, nós estamos buscando também compreender os efeitos jurídicos dessa terrível calamidade. Nós temos discussões sobre a questão da força maior, temos a questão dos efeitos dos contratos, temos a questão do teletrabalho, temos a questão da responsabilidade civil. Há muitos cortes. Qual que você acha que deve ser, talvez, um destaque nesse momento? Olha, logo no início da pandemia da Covid-19, os juristas da academia ofereceram à comunidade jurídica gratuitamente, em parceria com a editora Juspódio, um e-book sobre os efeitos e medidas de enfrentamento da pandemia, alguns dando algumas soluções, outros outras, e eu sei até que algumas foram até encorpadas, adotadas pelo governo. Eu penso que, excluídos os pontos negativos, fartamente veiculados na época, sobre as medidas provisórias 927 e 936 de 2020, sendo que a segunda acabou se tornando a Lei 14.020 de 2020, essas medidas que foram, então, sugeridas e adotadas, elas podem servir agora
como solução para os agricultores que perderam suas produções, para os criadores de gado e outros animais que, acaso, perderam os seus meios de produção, a indústria moveleira afetada, né? Porque os móveis vão para o brejo diante de uma enchente. As demais atividades atingidas e, finalmente, quem é mais atingido no fim das contas, porque não tem uma poupança própria, são os É trabalhadores. verdade. Não há dúvida E nenhuma. E eu queria entender, assim, de lege lata e de lege ferenda, porque essa é uma questão muito importante. Nós tivemos medidas provisórias no período da pandemia, algumas se converteram em lei, mas com a ideia de que fossem normas temporárias. Mas uma ideia de força maior é algo que efetivamente está na base da própria teoria geral do direito, da teoria geral da responsabilidade civil, repercutindo nos contratos de trabalho. O que você acha que talvez já seja algo que já possa ser aplicado e, eventualmente, outros que talvez careçam de uma normatização específica pelo governo, ainda que seja por medida provisória ou talvez por alguma iniciativa legislativa do Poder Legislativo, propriamente dito? Rodolfo, é uma questão interessante. Veja só, a CLT, quando foi editada em 1943, ela foi em plena guerra Verdade, mundial, da Segunda verdade. Guerra Mundial. Então, era uma situação em que todos os países tinham problemas econômicos. E por isso mesmo, o artigo 501 da CLT, ele prevê a força maior e prevê a força maior com uma característica muito especial. Ou seja, se houver extinção do estabelecimento, nesse caso, o empregador que despede o empregado sem justa causa, ele tem que pagar a indenização por metade, para que as pessoas, então, o empregado e o empregador que não tiveram culpa em relação ao problema, possam dividir entre si o prejuízo. Vou voltar a esse assunto daqui a pouquinho. Em 1965, nós já tínhamos enfrentado uma outra turbulência por causa da Revolução de 64. Nós tivemos uma lei 4.923, se eu não me engano, também abordando essa questão numa perspectiva de força maior, mais abrangente do que aquela que estava prevista no artigo 501 da CLT. E pensando ali, dando ideias de redução de jornada proporcional à redução de salários, se nós tivéssemos um problema conjuntural e não apenas um problema estrutural. E ali era bem flexibilizado e fazia com que os sindicatos participassem desse ajuste que, por acaso, fosse feito entre empregado e empregador. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, em resumo? É que o direito do trabalho e a CLT estão acostumadas com esse tipo de problema. Então, Verdade. isso é muito importante. Quando a gente fala em normas temporárias, todas essas normas temporárias, elas decorrem daquilo que já está na CLT, decorrem Perfeito. da força maior da CLT, decorre da Lei 4.923, de 1965, decorre do layoff, que já existe previsto na CLT, decorre do teletrabalho, que já está na CLT. A única coisa que se faz é um ajuste a essas situações muito específicas diante de pandemias e outras situações mais. Mas a verdade é a seguinte: aquelas medidas que foram temporárias, elas vão ser temporárias sim, vão continuar sendo, graças a Deus, vão continuar sendo temporárias, mas elas poderão servir para aplicação toda vez que nós tivermos um problema dessa natureza. Porque toda vez que nós tivermos um problema dessa natureza, como pandemia, como enchente, a atividade econômica vai precisar cessar, ainda que por determinado tempo apenas. E cessando, é preciso que a gente dê uma solução. O que a gente vai fazer durante esse tipo de problema? E já emendando em relação à caracterização, o fato é que, independentemente de eventual descaso de autoridades quanto à manutenção de equipamentos e que poderia a coisa ter sido minorada, etc. e tal, o fato é que a quantidade de chuvas foi realmente extraordinária e o problema aconteceria da mesma forma, né? As enchentes aconteceriam, como a gente vê.
elas acontecendo na Austrália, nos Estados Unidos, no Japão, né? Às vezes até tsunami. E essas intempéries, infelizmente, elas estão sendo causadas pelo efeito estufa. E aí nós teríamos que responsabilizar todos os governantes de todos os países. E talvez não apenas os governantes, talvez o povo, né? Enfim, porque todos contribuem para a poluição do meio ambiente. Lógico, o que nós precisamos é de medidas preventivas, mas essas medidas preventivas são exógenas ao nosso direito do trabalho, não é o momento agora de discutirmos. Mas é o momento de caracterizarmos essas intempéries. E temos que caracterizar ou como caso fortuito ou como caso de força maior. A CLT não fala em caso fortuito, ela fala em caso de força maior, com uma generalidade que abrange também as situações decorrentes de intempéries da natureza. Caso o empregador precise despedir trabalhadores porque o seu estabelecimento precisará ser extinto ou fechado por tempo indeterminado, como eu disse, ele vai precisar, então, nesse caso, indenizar o trabalhador por metade, porque as partes dividem o prejuízo. Mas, veja bem, de qualquer maneira, o empregador vai ter que indenizar. E de onde que ele vai arrumar esse dinheiro para indenizar? Então, linha de crédito, penso que deve ser oferecida aos empresários, uma linha de crédito especial, para que eles possam suportar esse encargo extraordinário. Mas, lógico que as soluções não param aí, porque a solução que seria dada seria a solução do despedimento, né? Ou seja, a solução da desesperança. Eu não vou ter mais atividade econômica e também não vou ter mais o empregado. Não, vamos pensar de uma forma talvez mais otimista. Vamos pensar num determinado tempo em que isso pode transcorrer. Muitas vezes nós continuando com a atividade econômica, né? O empresário continuando com a sua atividade econômica, mas não naquele ritmo de produção que existia antes. Ele vai nesse caso, diminuir o ritmo de produção. Diminuindo o ritmo de produção, ele vai precisar reduzir a jornada. E reduzindo a jornada, nesse caso, então, é preciso que se pense numa forma de redução do salário com redução de jornada e compensando, de alguma forma, o trabalhador se essa redução de jornada superar 25% do valor do salário. Outras, também é possível que o empregador paralise a sua atividade, mas que ele anteveja que essa paralisação vai durar talvez 3, 4, 5 meses, e nesse caso, então, ele vai reaproveitar esses trabalhadores e vai precisar suspender esses contratos, né? Porque não vai ter atividade funcionando, o contrato tem que ficar suspenso. E aí, como é que faz com esse contrato suspenso? O que foi feito no tempo da pandemia. Nesse caso, então, o trabalhador vai receber um benefício especial nos moldes do seguro-desemprego, ou Bolsa Família, não sei, mas que dê a ele a possibilidade de uma sobrevivência digna, né? Não apenas de sobrevivência, mas de uma sobrevivência digna. Além disso, outras medidas podem ser adotadas, quando não é o caso de paralisação, quando não é o caso quando eu tenho vários turnos de trabalho, quando eu tenho vários setores na empresa. Um setor eu preciso dessa solução, para outro setor eu tenho que dar outra solução. A solução, às vezes, não é a mesma para todo o ambiente empresarial. E aí, soluções como antecipação de férias, soluções como banco de horas, licença para qualificação, teletrabalho, redução, teletrabalho e etc., todas essas propostas ou essas soluções podem ser adotadas de maneira que os empresários e os trabalhadores possam enfrentar esse período até que a coisa lá no Rio Grande do Sul ela venha a ter novamente a sua normalidade. Agora, eu lembro, isso que aconteceu lá, nada impede que aconteça em outros lugares de outra maneira, né? E que nós precisemos novamente adotar medidas como essa.
Perfeito. O que é interessante, ministro, e isso para todos e todas que estão nos ouvindo, é compreender como há um repertório enorme na própria legislação vigente que pode vir ao auxílio de trabalhadores e empregadores nesse período dramático e na lidar com essas consequências. Mas é sempre importante, e acho que tem um lugar de fala para colocar a Academia Brasileira de Direito do Trabalho à disposição também do Poder Executivo e Legislativo para a proposta, uma elaboração de normatizações que possam ser específicas, justamente para que possamos ter respostas mais céleres ainda na adequação para essa situação. Né? Já tivemos nessa oportunidade no período da pandemia e acho que numa situação como essa, ou em toda e qualquer situação dramática ocorrida no Brasil, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho estará à disposição do cidadão e dos poderes estatais para poder colaborar com normatização, com propostas, com ideias, justamente para que a gente possa sair dessa situação. Esse é um momento dramático na vida do Brasil, na vida de todos os brasileiros e brasileiras, e em especial dos gaúchos e do gaúcho. E que bom que temos a inteligência do ministro Alexandre H. Belmonte para trazer já uma luz nesse primeiro momento, nessa ABDT entrevista. Ministro, faça aí suas considerações finais aí sobre esse tema. Você tocou num assunto muito importante. Eu lembro que no tempo da pandemia, antes da edição das medidas provisórias, eu recebi vários telefonemas de setores do governo sobre ideias que poderiam ser dadas. A Isso, mesma coisa deve ter acontecido com você, a mesma coisa deve ter isso. acontecido com outros juristas e profissionais. E algumas medidas sugeridas por mim, sugeridas pelo fulano, sugeridas pelo Beltrano, foram adotadas, né? O que demonstra a importância não apenas da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, como também dos juristas, É, trabalhistas do especializados. diálogo. E mais importante ainda, embora não tenha sido acionado como deveria ter sido o sindicato é muito importante nesse Muito processo de importante. diálogo, embora isso não tenha acontecido, de qualquer maneira, houve uma demonstração de como a justiça do trabalho, de como o direito do trabalho é importante. Nós só superamos o problema da pandemia, aquele período da pandemia, pela importância do direito do trabalho, pela importância das normas que já constavam na CLT e pela importância do papel da Justiça do Trabalho, do papel que a Justiça do Trabalho desempenhou naquele período. Inclusive Exatamente. com julgamentos telepresenciais, que desde maio, logo em seguida à pandemia, foram retomados. A Justiça do Trabalho não parou um minuto nesse momento. Então, veja a importância que a Justiça do Trabalho tem para a pacificação social. Exatamente, e eu lembro muito de ter utilizado uma expressão muito semelhante disso. A pandemia fez com que o direito e o processo, e nisso a justiça do trabalho, retomasse o protagonismo de que há muito tempo ela estava aparentemente alijada, mas ela mostrou a sua importância na sociedade e realmente trouxe um alento para essa situação. Excelente arremate, meu presidente, meu ministro Belmonte. Que satisfação imensa retomar o ABDT Entrevista com a sua inteligência, a sua perspicácia, o seu conhecimento e que todos e todas que estejam nos vendo pelos canais no YouTube, pelas plataformas digitais, no podcast, possam compreender isso, seguir os nossos canais, seguir as nossas plataformas e acompanhar o trabalho que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho tem feito em benefício do país. Muito obrigado. Um abraço a todos e todas e até o próximo ABDT Entrevista.